Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo do nosso canal para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos estar aqui dando continuidade à nossa série a história e biografia de personagem bíblico do Antigo Testamento. Amados, essa série, no segundo episódio que eu fiz aqui no canal, foi falado sobre a história e a biografia de Caim. E hoje nós vamos dar aqui continuidade da história e biografia de Caim. Hoje é a parte 2 sobre a história de Caim. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o casamento de Caim. Com quem Caim se casou? E é isso que nós vamos ver aqui nesse estudo. Mas antes, já quero aqui fazer aquele convite especial para vocês que estiverem assistindo este vídeo e que ainda não se inscreveu no canal. Por favor, se inscreva no canal. Ative também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E também eu peço a todos vocês, meus irmãos, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para que assim chegue para mais pessoas e assim você vai estar ajudando esse canal a crescer e também ajudando outras pessoas a terem um conhecimento maior sobre a palavra de Deus. Como eu falei aqui lá no início dessa série, desde o primeiro episódio, quando falamos sobre Adão, que muitas vezes nós conhecemos os personagens da Bíblia meio que superficial. E é muito importante nós termos um conhecimento mais profundo sobre esses personagens, quem realmente eles foram, realmente a história de cada um deles. Então, ajude esse canal a crescer e vamos também cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Amém, meus queridos? Logo após a nossa vinheta, iniciaremos aqui o nosso estudo para a glória de Deus. Irmãos, como eu já falei aqui no início, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Caim. E vamos aqui então ver, entender aqui com quem Caim se casou. Porque a Bíblia, ela nos relata que Caim ele teve uma grande descendência. E para ele ter essa descendência, lógico, óbvio que ele precisava que casar e ter filhos, casar e gerar filhos. Porém, a Bíblia ela não menciona com quem Caim se casou. Então, nós vamos aqui nesse estudo analisar essa questão e ver realmente se nós conseguimos descobrir com quem Caim se casou. Caim se casou com uma de suas parentes próximas. Apesar de a Bíblia não dizer, na verdade muita gente usa o mistério sobre a esposa de Caim como uma forma de tentar apontar uma possível contradição no texto bíblico. A dúvida fica por conta da afirmação de que o casal Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e depois seus pais tiveram outro filho chamado Sete. Deduzindo que naquele tempo só havia 3 pessoas na terra,
Logo surge a pergunta: com quem Caim se casou? Na verdade, a Bíblia não fala nada sobre com quem Caim se casou. Porém, o texto bíblico nos dá algumas pistas que responde perfeitamente esse mistério, que para muitos parece intrigante. Não sabemos quantos anos Caim tinha quando matou seu irmão Abel. No entanto, sabemos que os dois irmãos já eram homens formados e possuíam profissões. Existe até a possibilidade de que naquele momento eles já tivessem constituído suas famílias. O texto bíblico que nos dá base para essa sugestão é o seguinte: Gênesis capítulo 4, versículo 14 e 15. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse o encontrar o matasse. Amados, note bem que nesse texto, Caim ele se mostra preocupado por possíveis retaliações devido ao crime que ele havia cometido. Mas agora eu pergunto, por que ele teria tanta preocupação se além dele só existissem outras 2 pessoas no mundo, seu pai e sua mãe? Então aí já fica, irmãos, no ar, essa questão. Se realmente aí, como muitos acreditam, que só existia Adão, Eva, Caim e Abel, quando Caim ele matou Abel, por que ele se preocupou com essa questão de que ele poderia ser morto por qualquer um que o encontrasse, durante a sua fuga? Porque a Bíblia aqui fala o quê? Fala que Caim, ele foi expulso daquela terra e que ele tem que se esconder da face de Deus e que ele seria fugitivo, errante pelo mundo. E qualquer que encontrasse ele poderia matar ele. Olha a preocupação de Caim. Se ele estava preocupado com essa questão, significa o que, irmãos? Que havia mais habitantes sobre a terra. Significa que realmente não era só Adão, Eva e Caim, mas sim existia outros habitantes sobre a terra. Senão, Caim ele não teria esse tipo de preocupação. Porque ele sabia que seu pai e sua mãe não iam fazer isso, que não ia tirar a vida dele. A Bíblia, ela diz que Deus colocou um sinal em Caim para que ele pudesse ser identificado. Gênesis capítulo 4, versículo 15, que nós acabamos de ler. Isso significa que muito provavelmente naquele momento já existiam outras pessoas espalhadas pela terra. Claro, todas essas pessoas eram descendentes de Adão e Eva. Por isso, na sequência do texto bíblico, Caim já aparece como sendo um homem casado. Ele teve relações com sua esposa e ela concebeu um filho que se chamou Enoque. Depois, o próprio Caim fundou uma cidade e colocou nela o nome de seu filho. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele deu o nome do filho Enoque.
O escritor e historiador judeu Flávio Josefo, em sua obra Antiguidade Judaica, escreve que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e 3 filhas antes do nascimento de Sete. A verdade é que a Bíblia não menciona esses detalhes, porém em nenhum momento a Bíblia diz que entre o nascimento de Abel e o nascimento de Sete, Adão e Eva não tiveram filhos. O que a Bíblia Sagrada diz é que Sete substituiu Abel, apenas isso. Mesmo que no momento em que aconteceu o crime de Caim contra Abel, não houvesse outras pessoas no mundo, em breve haveria de ter. A Bíblia confirma que Adão teve muitos outros filhos. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Nós não sabemos quantos filhos foram, mas podemos especular. Se uma pessoa que vive em média 70 anos, às vezes consegue gerar mais de 10 filhos, quantos filhos alguém que viveu mais de 900 anos poderia ter gerado? Outro ponto que precisa ser lembrado é que a narrativa bíblica, principalmente em relação às genealogias, só cita aquelas pessoas que tiveram alguma importância para a história que estava sendo contada. Existem muitos filhos de personagens bíblicos que não tiveram suas histórias contadas. Alguns nem mesmo tiveram seus nomes citados nas genealogias de seus pais. Agora aqui fica a pergunta, meus irmãos. Caim, ele se casou com uma de suas irmãs? Vamos ver a resposta. Não é possível afirmar com certeza de que Caim se casou com uma de suas irmãs. A esposa de Caim poderia ter sido uma irmã, uma sobrinha neta, uma sobrinha bisneta e etc. As possibilidades eram realmente grandes para alguém que tinha uma expectativa de vida de quase 1 milênio. Vale ressaltar que naquele momento o casamento entre parentes próximos era permitido por necessidade, com o objetivo do povoamento da terra. A partir do momento que isso não foi mais necessário, Deus deixou uma proibição muito clara sobre esse tipo de casamento. Levítico capítulo 18, versículos 6 ao 18. Algumas tradições e escritos judaicos afirmam que Caim se casou com uma de suas irmãs, por nome de Avã. Como a Bíblia não nos fala sobre esse detalhe, não podemos confirmar. O que sabemos é que a Bíblia está correta, que ela é inerrante, que Caim se casou, foi pai de família e fundou uma cidade. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Então, irmãos, esse foi o final, da história e biografia de Caim, onde nós vimos aqui, tivemos o conhecimento, sobre a questão do casamento de Caim, porque, como nós vimos aqui, a Bíblia ela não relata nada sobre esta questão. Sabemos sim que Caim, ele se casou, que ele gerou filhos, que ele fundou uma cidade e teve ali a sua descendência. E sabemos também que para isso acontecer, óbvio que teria que ter casado. Mas como vimos aqui, meus amados irmãos, nós não temos, aqui
como dizer para vocês, nós não temos aqui, né, o conhecimento certo de quem realmente foi a esposa de Caim, porque a Bíblia ela não faz esse relato, né, ela não deixa aí esse tipo de relato. Mas a verdade é que realmente Caim, né, ele se casou, teve filhos, teve uma descendência, né, que ele fez aí uma cidade, que ele fundou uma cidade, né, colocou, né, o nome dessa cidade, né, o nome do seu filho primogênito, né, e ali então ele gerou aí essa descendência. Então, meus amados, espero que todos vocês possam ter gostado aí desse estudo da segunda parte, né, da história e biografia de Caim, e que com esse estudo já você possa aí, realmente aí, ter aprendido mais sobre a história de Caim, e assim você venha, né, estar guardando consigo esse estudo e aprendendo cada dia mais da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Antes de encerrar aqui este vídeo, eu quero aqui deixar, né, fazer aqui uma propaganda rapidinho para você e fazer o convite, né, para você estar aí visitando a comunidade aqui do canal. Lá na comunidade, meus amados irmãos, vocês vão encontrar várias publicações sobre estudos bíblicos, a qual eu tenho certeza que esses estudos vai ser muito edificante para a sua vida. Nessa semana passada, eu publiquei lá um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. A cada dia eu publiquei o estudo sobre uma das igrejas. Então está lá 7 estudos falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E é um estudo bastante interessante e importante para o nosso conhecimento. Então vai lá, visita a comunidade, lê lá esse estudo, eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a tua vida. E lá na comunidade também eu deixei uma publicação lá, já faz, né, mais de uma semana, que é a caixinha de sugestão. Nessa caixinha de sugestão, irmãos, estará, né, a oportunidade de você colocar a sua sugestão sobre um tema, né, sobre um tema de estudo bíblico que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Então você vai lá, visita a comunidade, vai lá na publicação caixinha de sugestão e lá você deixa no comentário a sua sugestão sobre um tema, né, de um estudo bíblico que você gostasse, né, que eu trouxesse aqui no canal. Eu vou estar pegando aí a sua sugestão, vou estar elaborando um estudo sobre essa sugestão, está trazendo aqui para o canal. E quando eu trouxer esse estudo aqui para o canal, eu vou estar, né, aqui, né, comentando quem deixou essa sugestão para eu estar fazendo estudo. Então é algo bastante importante, interessante, que vocês vão poder interagir aqui comigo no canal. Então faça isso e deixe lá o seu like, o seu comentário, né, nas publicações da comunidade e ajude este canal para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém.